Estamos no ar! Fala, minha gente, tudo certo? O Donos da Bola está no ar nesta segunda-feira. Deu uma esfriada, a gente estava aí com um calorzinho e tal, nada disso, quer dizer, pra mim tá frio, né? Foca esse cidadão aqui, né? Voltou das férias com calor, Juventude, jovem, né? Tava nas Bahamas, sabe-se lá o quê. Mas, ô Diogo, eu sei por que ele tá aqui. É óbvio que ele estaria com calor. É óbvio! Dá a informação que todo mundo precisa saber, Diogo. Por isso que tu tá fogoso. Vamos lá, JB. Luan está de volta ao Grêmio. O jogador acertou seu retorno ao tricolor, rescindiu o contrato com o Corinthians e volta para o Grêmio. Vai assinar com o tricolor até o final desta temporada. 6 meses de contrato, um contrato de produtividade. Sabe que eu não gosto muito de falar aí o valor que os jogadores vão ganhar? Ele vai ganhar o mesmo salário do Bruno Vini. 50 mil. Então tá aí, é o mesmo salário que ele vai ganhar aqui em Porto Alegre, mais a produtividade. Não tem cláusula automática de renovação, não tem nada. É 6 meses. Se jogar e voltar a jogar futebol, aí pro ano que vem, se vê, se fala, ele vai abrir mão dos 6 meses que faltam de salário para receber no Corinthians, mais as luvas, mais tudo. A única coisa que ele vai receber do Corinthians são 5 milhões que estavam atrasados. Só, né? Eu até tinha, baita negócio do Grêmio, tá? Eu até tinha como informação preliminar, e comentei isso com o pessoal aqui, que seria 200 mil. Imagino que talvez 200 mil possa ser o que ele tenha pedido. E aí o Grêmio, mas tá aqui a informação mais precisa, o Diogo Rossi trazendo 50 mil, contrato até dezembro, sem cláusula de renovação automática e tudo mais. Eu já vou pedir pra galera uma opinião, mas antes eu tenho que colocar a enquete no ar. A enquete que tá no nosso canal do YouTube, a partir de agora você pode ir lá na aba Comunidade. Na reestreia de Eduardo Cudê pelo Inter, o time, 2 pontos, mostrou evolução? Teve os mesmos problemas? Não apresentou novidades. Vai lá no nosso canal do YouTube e vote. Ô, Diogo Rossi, tu viste o jogo do Inter? Vi e graças a Deus eu vi o Inter jogar futebol. Fazia tempo que eu não vi o Internacional jogar algum tipo de futebol. E claro, né, ainda é muito pouco tempo para fazer qualquer tipo de análise em relação ao Cudê, mas o Inter parece que vai jogar futebol a partir de agora com o novo treinador. Alguns ajustes, é verdade, tem muita coisa para ajustar. Não é fácil, mais de um ano, né, de trabalho dentro desse grupo de jogadores. A informação que o Lucas Dias trouxe na Rádio Bandeirantes é a prova maior do que o Cudê vai ter de trabalho. Qual é a informação que ele trouxe? De que os jogadores do Internacional, alguns, já não entendiam o que o técnico Mano Menezes queria, não conseguiam fazer dentro de campo aquilo que ele pedia, porque a coisa estava muito difícil. Vai ter trabalho o Cudê, é verdade, mas graças a Deus, JB, 90 minutos em que eu consegui ver o Inter finalmente, aparentemente, voltando a jogar bola. Vai, Baldaz! Pelo amor de Deus, cara. Gente, assim, ó, vamos lá. E é muito importante, até uma dica que fica ao Diogo Rossi, a gente esquecer nesse momento ódios, amores, porque se eu colocasse isso em campo, eu estaria, por exemplo, porque eu não gosto do Cudê, eu estaria, por exemplo, correndo o risco de fazer uma análise injusta ao desempenho insuficiente do Internacional ontem contra o Bragantino, porque seria efetivamente uma análise injusta na medida em que o Cudê teve 2 trabalhos só realizados. Não tem como cobrar o Cudê pelo que não aconteceu ontem contra o Bragantino. Não tem como. A análise efetiva ao trabalho do Cudê vai se dar nos confrontos contra o River Plate. O Internacional ontem foi diferente? Foi diferente, porque o Cudê promoveu uma mudança completa na forma de jogar, né? No 4-1-3-2 do Cudê, nós tivemos ontem um Johnny numa primeira função, se juntando um pouquinho aos zagueiros, uma linha de 3 com o Depena, que não jogou nada pela direita, o Wanderson, que não jogou nada pela esquerda, e o Arangues fazendo um vai e vem centralizado, o Alan Patrick um pouco mais próximo do Valência, voltando um pouquinho para tentar ajudar. O Inter no primeiro tempo ontem ele foi mais ofensivo, porque os times do Cudê são ofensivos por essência. Os zagueiros do Internacional marcavam quase próximos à linha do meio-campo. No segundo tempo isso desmoronou. No segundo tempo o Inter tomou um totó de bola do Bragantino, que entrou na área do Inter de todas as formas, por cima e por baixo. O Inter se valeu de 2 ou 3 escapadas para levar perigo. Eu não posso aqui estabelecer que o Inter melhorou. Foi um Inter diferente. Não foi um Inter melhor. Chutou a gol. Bom, mas aí a nossa régua vai estar colocada num patamar realmente muito baixo. O Inter chutou 5 bolas em direção ao gol ontem, contra o Palmeiras tinha chutado 4. Melhorou porque chutou uma a mais em gol. Não. O Inter não foi melhor. Mas eu não esperava que o Cudê desse soluções no primeiro jogo por conta de recém ter chegado. Essas cobranças em relação ao trabalho dele vão aumentar
na medida em que ele tiver um pouco mais de tempo. E agora ele tem uma semana inteira de trabalho, tem jogadores que estão voltando e a gente imagina que o Inter possa render um pouco mais. Ontem nós vimos um Internacional insuficiente. Mais uma, e aí também é uma questão de justiça. O meu critério para avaliar e até para atenuar problemas que o Kudê vem a ter vai ser o mesmo critério que eu usei para o Mano Menezes. Ontem, o Kudê, no segundo tempo, para tentar mudar alguma coisa do time, quando o Inter estava mal, ele teve que buscar no banco o Matheus Dias e o Campanharo. Vale para o Kudê o que valia para o Mano Menezes. O Inter tem um grupo de jogadores insuficiente. Ontem até o Estevão estava no banco de reservas. Então, vale como atenuante. Não por completo, porque o Kudê veio com uma missão e se ele não realizar a sua missão, que é ganhar a Libertadores da América, ele fracassou no Internacional. Ele e essa gestão que até agora fracassou em tudo que fez. Daniel. Não, o primeiro ponto é muito cedo ainda, né? Mal chegou o Kudê e já apresentar algo diferente não é agora que vai acontecer. Mas em termos de entrega, o Inter foi diferente. Eu coloco que o Inter foi diferente em termos de entrega com os mesmos erros que o Internacional vem tendo. Mas isso requer tempo. O Mano tinha uma ideia de jogar em um discurso que os jogadores já não estavam comprando. Agora, o Kudê, pelo menos tu vê o Internacional com uma outra postura. Mas até ajustar o time ter a cara dele, não vai ser nas partidas contra o River que isso vai acontecer. Por isso que eu estou projetando o Inter mais estratégico para o jogo lá na Argentina do que propriamente aquele Inter que vai ter realmente a cara do novo técnico. Ufo. Assim, eu concordo com a leitura do Baldasso, taticamente é isso daí mesmo. A gente não pode esperar, falamos na semana passada aqui, tem que ter paciência, mas as duas coisas, as positivas e as negativas do Kudê, a gente já enxergou nesse jogo, JB. A parte defensiva do Inter vai pecar muito, o Inter vai sofrer muitos contra-ataques, vai ceder muitos espaços aos adversários, isso vai ser preciso ser corrigido imediatamente, porque o River é um time muito superior ao Bragantino e ao Cuiabá. Agora, a parte ofensiva também tem aí um aspecto de esperança, porque a gente viu um Ener Valencia mais participativo, com mais espaço de movimentação, né? Mais solto. O Alan Patrick, esse posicionamento dele, ele pode render muito bem. E eu gosto da ideia de botar o Johnny como esse número 1, porque talvez fisicamente ele não seja tão bom, tão completo quanto o Gabriel ou o Rômulo, mas ele pode entregar essa saída de bola mais qualificada que o Kudê gosta tanto. E eu acredito que o Kudê vai apostar no Johnny aí nessa posição. Talvez vá demorar um tempo, ele falou isso na coletiva, vai demorar um tempo. E aí volta aquela pergunta, né, JB? Paciência. A torcida do Inter terá paciência com essa construção. O River é logo ali. E o Baldasso falou, se não classificar na Libertadores é um fracasso do trabalho do Kudê. Eu vou discordar de ti, Baldasso, nisso aí. Eu dou mais tempo pro Kudê trazer um resultado e eu acho que ele vai dar certo no Internacional. Tá, deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu quero colocar a nossa Tchatcha. Será que ela tá plugada conosco? Porque eu preciso ouvi-la. Eu preciso ouvir a Tchatcha Kudê para avaliar como é que foi a estreia do teu técnico predileto no mundo, minha cara Michele Silva. Não é meu técnico predileto no mundo, JB. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola da TV e da Rádio Bandeirantes. Tu tá querendo a minha opinião? A tua opinião, eu óbvio. reporto, né? Não, eu quero a tua opinião. Tu é melhor comentarista do que repórter. Fala, o que tu achou da estreia do Kudê? Eu vi altas teses no Twitter dela lá, eu quero te ouvir. Então tá bom, então eu vou dar minha opinião, JB. Eu gostei, achei que o time melhorou, achei que o Inter mudou um pouquinho a mentalidade, a forma de atacar, o Inter foi um pouquinho mais ofensivo. Nesse ponto eu tô com o Baldasso. Acho que ele é tá sendo um pouco imediatista demais, né? Acho que essa régua muda um pouco de acordo com o que ele vinha cobrando do Mano Menezes, agora que ele cobra do Kudê, mas concordo com ele. O time do Inter foi mais ofensivo com o técnico Eduardo Kudê e a tendência é que siga assim, só que eu acho que ainda falta entrosar melhor. Principalmente essa dupla de volantes ali, né? O Johnny e o Arangues, que normalmente às vezes baixava um, avançava o outro. E também o Ener Valencia e o Alan Patrick. Acho que falta um entrosamento melhor, mas claro, isso que vai dar é o tempo. Não sei se o Inter terá esse tempo com o Kudê. Quer responder, Baldasso? Só o da Bandeirantes podia marcar uma janta com o técnico Mano Menezes, uma churrascada. O Diogo Rossi é bom assador de churrasco. É bom assador de churrasco. Tinha que ser bom. Porque essa coisa, saudade, né? essa saudade do Mano Menezes. O Mano Menezes morreu pro Internacional. Faleceu. Esqueça o Mano Menezes. Pelo amor de Deus, não precisa disso. Não precisa dessa loucura pelo Mano Menezes. Ele já passou. Vamos analisar o trabalho do Kudê. Aliás, nem dá para analisar o trabalho do Kudê ainda. Ele só deu 2 treinos. Eu abri aqui dizendo isso. A minha régua
de critérios para analisar o Cudê, ela não está presente ainda, porque o Cudê só teve 2 treinamentos. Eu estou despido de amores e ódios, e eu faço um clamor a todos os outros participantes do Donos da Bola. Limpem os seus corações. Analisem com frieza, com pragmatismo, como eu, uma pessoa equilibrada, estou fazendo. O detalhe é que tu já deu um prazo para ele, né? Tu já deu um prazo para ele fracassar ou não, né, Baldasso? Vamos fazer o seguinte, meu querido. Vamos dar o tempo que ele quiser. Vamos dar o tempo que ele quiser. Mas peraí, só um pouquinho. Estamos acabando a pior gestão da história do Inter, mas o Cudê tem tempo. Tem tempo para trabalhar. Não, mas peraí. Tu tá de brincadeira comigo, meu querido. O Cudê foi contratado para passar pelo River Plate e ganhar a Libertadores da América. E o Mano Menezes tinha tempo, né? O Mano podia ter tempo, né? Ele podia, pra ele tava tranquilo. Voltamos à obsessão por Mano Menezes. Não, mas não é minha, é tua. Se pra ti é tão importante que eu fale do Mano Menezes, eu falo do Mano Menezes. Fala, por favor. Eu disse em cada momento de 2023 que o trabalho dele não estava sendo bom. Eu atenuei a culpa dele por conta de um grupo insuficiente. O senhor Alessandro Barcelos chegou à conclusão que o grupo é suficiente pro Cudê. Então vamos ver se o grupo é suficiente pro Cudê. Eu estou torcendo muito para que Alessandro Barcelos tenha razão, que com o Cudê o time vai funcionar. Se não funcionar contra o River, é porque o Cudê fracassou, ponto. Esse é o detalhe. O Cudê é escravo dos erros constantes da gestão do Internacional. Então, qual é a conclusão que chegamos, né? Ou chegamos, como queiram? Eduardo Cudê, se não passar pelo River, pode ser mandado embora e o Inter busca um interino para terminar o ano. Não, mandado embora não, mas assim... Não, é assim que vai ser tratado o Cudê. Daniel. É assim que vai ser tratado o Cudê. Se ele não der a resposta, ele vai ser cobrado por um objetivo que vai ocorrer daqui a 15 dias. Nem isso. Tá, mas, Daniel, não dá pra ser... O cara mal chegou no Internacional, cara. Não dá, pra mim é o seguinte, tá? Se o Inter cair da Libertadores, não é necessariamente responsabilidade do Cudê. Mas ele vai ser crucificado. Se o Inter passar pela Libertadores, vai ser pelo Cudê. Porque, por mais incrível que pareça, porque assim, ó, o Inter, porém... Repete. Olha só, se o Inter cair da Libertadores, não vai ser responsabilidade do Cudê. Se o Inter passar, vai ser responsabilidade do Cudê. Ele vai ser cobrado. Porém, se o Inter não passar, a cartada da direção não terá dado certo. JB, vocês entenderam a minha lógica? Entendi. A direção deu uma cartada porque viu o seguinte, com o Mano nós não vamos passar. Eles pensaram, nós não vamos passar com o Mano. Mas não é assim. Não ia passar com o Mano. Não ia, vamos combinar. A tendência, a lógica, futebol, tudo bem. Tá, beleza. Tendência lógica, não é passar. Vamos tentar uma cartada para ver se passa com o Cudê. Se passar, o Cudê fez passar. O Cudê... Mas aí também eu não posso criticar o cara, ou chegar o cara e achar que ele vai fazer milagre em 15 dias. O Cudê vai pagar a conta dos 7 meses do Mano Menezes. Eu não acho certo, mas eu tenho a mais absoluta certeza que é o que vai acontecer. Ele vai carregar os 7 meses do Mano Menezes nas costas, tendo menos de um mês para classificar, não só do Mano Menezes. Ou não o Inter na Libertadores. Não só do Mano Menezes. Mais uma injustiça vai se cometer. Para ficar no meio termo aqui das brigas do Baldasso, não só dos 7 meses do Mano Menezes, dos 2 anos e 7 meses da gestão do Internacional. Isso. E para mim, eu falei isso aqui também, é uma falta de respeito com o torcedor, seja do Inter, seja de qualquer time. Previamente, a partida mais importante da temporada, onde tudo depende, o ano inteiro depende, talvez até a eleição do próprio presidente dependa desses jogos contra o River Plate, mudar o treinador, seja ele quem for. Aí o erro vem de ter a manutenção do treinador que não estava fazendo um bom trabalho. Talvez o Mano tivesse que ter saído antes. Eu não consigo, só Baldasso, eu não consigo achar errada essa decisão agora. Porque, cara, assim, se o paciente está morrendo... Agora já foi. Se o paciente está morrendo, tu tenta, faz a respiração boca a boca, faz o que der. O Inter é um paciente que estava falecendo e os caras disseram assim, vamos tentar o Cudê para ver se dá uma loucura. Se o Cudê não conseguiu salvar o paciente, eu não vou culpá-lo. Agora, se ele ressuscitar o paciente, eu vou dizer, peraí. O diagnóstico de que o preparo físico estava aquém do necessário e que a pré-temporada foi jogada no lixo, ali já foi o diagnóstico de que tinha que cair o treinador. Porque hoje a preparação física não é só o preparador físico. Então, ali, como é que o técnico não se deu conta que a preparação não estava boa? Não, é que o técnico se deu. A informação nós temos que em fevereiro o Mano chamou os caras e disse assim, esse camarada aqui não vai para frente. Mas daí a direção bancou. Então tá na conta da direção. Aliás, o preparador físico, Flávio de Oliveira, que veio e estava solucionando a preparação física, virou um carimbador de notas agora no Beira-Rio. Foi para uma parte burocrática, num cantinho, num puxadinho do Beira-Rio, para o preparador físico do Cudê assumir. Quem estabeleceu, meu querido João Batista Filho, que o Cudê viria para fazer um milagre de 15 dias, não fui eu.
nem tu, foi o Alessandro Barcelos. Quem interrompeu um trabalho que vinha sendo realizado cheio de problemas para trazer o Cudê como salvador da pátria, que ia realizar um milagre em 15 dias, foi o presidente Alessandro Barcelos. Eu vou cobrar este milagre. Eu acho muito cômodo e muito bonitinho. Se passar pelo River Plate, todos os méritos ao Cudê. Se não passar, ele não tem culpa nenhuma. Que maravilha, né? Me dá esse emprego, pelo amor de Deus. Se der coisa errada no emprego, eu não tenho culpa. Se der certo, eu tenho todos os méritos. Aliás, eu quero chamar a atenção de todos que estão assistindo o programa neste momento. Até a semana passada, os jogadores não tinham culpa de nada. O treinador era culpado de tudo. Ontem já começou a narrativa. Valência não está rendendo o esperado. Agora já começa a ser culpa dos jogadores. O treinador já não tem mais culpa no Internacional. Prestem atenção. Essa narrativa, vão tentar colar essa narrativa em você. Pelo menos por coerência, o Baldasso comigo não, foi... modéstia à parte, tá aqui o Diogo, que é testemunha. Eu na Rádio Bandeirantes, eu falo da qualidade do grupo do Internacional. Inclusive, ano passado, quando muita gente achava que o Inter tinha um time pronto, era uma beleza, uma maravilha, faltava uma ou outra peça, e eu dizia, olha que né, a vaca subiu na árvore, vamos esperar um pouquinho. Não, o ano passado eu estava com essa galera, eu achava que o Inter bastava uma ou outra reposição e tal. Esse ano a minha decepção com a direção do Inter é gigantesca, eu fiquei decepcionado, é o termo, porque o Inter fez um trabalho que todo mundo sempre fala. O torcedor adora dizer isso. Pega fulano de tal, cicrano, beltrano, manda tudo embora e contrata 2, 3, pagando 2 milhões e somos salários. Eu sempre falo, cara, não dá, não é assim. Olha aqui o exemplo que a gente tem do lado do Grêmio, pagando o Diogo Barbosa e outros jogadores fora daqui. Mas é que o problema do Inter... Aí, o Danielzinho, o Inter fez o que dava. O Inter liberou 12 jogadores. Não tá certo, baixou não tá errado. A folha. Aí o Inter baixou a folha para 6, porque liberou 12 jogadores. Não tinha como jogar tá certo, aqueles contratou 12. 70 volantes. Aí agora a gente imagina o seguinte, vai contratar e vai contratar bem. A folha está em 11, segundo a versão oficial do Inter, está em 11 e a gente olha os reforços e muitos a gente diz assim, cara, não precisava ter contratado. Vamos combinar, quem está mal financeiramente não contrata o Baralhas para devolver para o Atlético Goianiense. Não. Esse cachorro não vai me passar. Não. Mal financeiramente tá. Só que isso é um erro. Não tá tão mal assim. Não. Tá para botar dinheiro, mal. Você botar dinheiro fora, com todo respeito, né? É simples, é só não pagar as contas. O Inter só não paga. O Inter, tu quer, a gente faz uma lista, daqui é o Beira-Rio. Não, parece que o Wanderson, a primeira já não foi paga. Não, o Wanderson, a primeira não foi paga, o Independiente não pagaram Bustos, qual era a outra que tinha também meio forte, assim, tipo, se a gente for aqui credores do Internacional, a gente vai daqui até o Beira-Rio com uma lista. Vamos lá, nossa adulta Michele Silva, embora não pareça. Vamos lá, JB, vamos falar de Eduardo Cudê, porque ontem, após a partida, ele concedeu entrevista coletiva, a estreia dele contra o Bragantino, e ele promoveu uma estreia também. Sérgio Rocher tomou o lugar de John no gol, e ele também fez uma modificação no meio de campo. Optou por Johnny, deixando o Rômulo no banco de reservas. Essas modificações e também sobre a partida, o técnico D vai falar agora aqui no Donos da Bola Rádio, no Donos da Bola da TV e da Rádio Bandeirantes. Então vamos ouvir o Cudê falando sobre o jogo e também sobre essas opções, por Johnny e por Rocher. Tem que tomar decisão, eu falei, ainda ninguém ganhou uma posição e perdeu uma posição, entende? E bom, decidi por Roger e por Johnny por uma questão também de um conhecimento da ideia, ele já trabalhou com nós, não é que não gostei, o que eu quero mais, é o que falava anteriormente, não? Ter mais jogo de saída. No segundo tempo acho que melhoramos esse jogo de saída, temos que tomar mais risco, porque isso é com a tranquilidade e o trabalho para poder sair do atrás com a bola limpa. Fizemos 355 passes e eu acho que eu gosto que meu time não pode fazer menos de 500, entende? É isso que eu posso falar, e sempre queremos ganhar, mais allá da dificuldade de todo, eu queria ganhar, não comemoro este empate, entende? E os jogadores tampouco estavam com ganas de ganhar. Agora é de gremista para gremista. Ô, Diogo Rossi, como é que foi o Grêmio no último final de semana? Não foi bem, mas venceu, né? Os 3 pontos importantes no Campeonato Brasileiro, que são fundamentais para quem está brigando, ou pelo menos tentando brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O Grêmio não fez um bom jogo. 2 peças foram muito mal, na minha visão, né? O Cristaldo e o Carvalho muito abaixo daquilo que se esperava. A gente sempre tem falado aqui, né, que o time do Grêmio, ele é bom.
O problema é quando o time não joga. E o Grêmio não tinha o Soares, não tinha o Vijaçante. A falta que o Vijaçante fez no meio de campo do Grêmio, assim, é uma coisa que eu nunca imaginei que, né, em algum momento a gente diria, olha, esse jogador fez uma falta absurda. Ele fez uma falta absurda. O mais importante do jogo foram os 3 pontos e especialmente a estreia do Ronald, né, que é um jogador que o Ribeiro especialmente pede muito aqui que tivesse uma oportunidade, recebeu uma oportunidade, fez o gol, foi a estreia dos sonhos, né, dele com um gol, uma boa atuação, né, não do alto nível que fez com que se imaginasse que ele fosse um titular do Grêmio em algum momento da sua carreira, que leva ele para a seleção sub-20, por exemplo, foi capitão em algum momento da própria seleção, mas o Grêmio conseguiu os 3 pontos que são fundamentais, dá uma diminuída na distância em relação ao Botafogo, tem um jogo a menos e fica pelo menos um sinal de alerta. Sabe que uma coisa que eu temi do jogo do Grêmio das 9 da noite é que o adversário do Grêmio da Copa do Brasil, o Flamengo, foi muito mal de tarde. E aí fica aquela coisa assim, não dá para repetir essa atuação ruim. Aí eu pensei, olha, se o Grêmio à noite fizer um grande jogo, pode pensar assim, ó, nós fizemos um grande jogo, daqui a pouco é só repetir. Não, o Grêmio não fez aquele grande jogo, fica aquela mesma sensação de que quarta-feira não dá para repetir a mesma atuação. Só uma linha, eu prefiro. Esconde o jogo do adversário e chega quarta-feira, porque senão iam chegar tudo eu duvido que o Flamengo faça nem de perto a atuação que fez contra o América. É impossível que o Flamengo vá tão mal. Danielzinho. O Grêmio tem 3 jogadores importantes. Um é chovendo molhado, Luizito Soares, Vijaçante, que está crescendo demais, e o Bitelo. O Grêmio não teve 2. É o Grando, eu acho que eu colocaria nessa lista. Jogou descontado, que foi o Bitelo, que depois até o Renato explicou na coletiva. Eu não gostei da atuação do Grêmio. Ciso, né? Eu não gostei da atuação do Grêmio. A gente está transmitindo o jogo pela Rádio Bandeirantes. Em determinado momento cheguei a ficar preocupado com o que o Grêmio vinha deixando de apresentar, porque o Atlético começou a crescer no jogo e a melhor coisa que aconteceu foi ter terminado o primeiro tempo, porque o Atlético, se tivesse acho que mais uns 5, 10 minutos, o Grêmio correria um sério risco. Mas o importante é o seguinte, o fato, e aí eu cobrava muita coisa do Grêmio e colocava o desempenho como segundo plano. O fato é comportamento do Grêmio sem Soares. Que tipo de influência isso traria para o time dentro de campo? Então você pode considerar uma série de fatores. O Cristaldo não foi bem, o Carbajo jogou abaixo do que se espera, mas o Grêmio teve postura. Teve postura. E esse foi o grande mérito diante do pouco futebol que o Grêmio apresentou nesse jogo. Talvez a gente chegue à conclusão que a postura de ser agressivo, de ser brigador, de ser empenhado, não é o Soares, é Renato. Não, você não tem a menor dúvida. É o Grêmio, né? Tu entendeu? Eu acho que é o Grêmio. Não, mas obviamente o Renato é o Grêmio, né? O Grêmio é o Renato também. Só que é o Grêmio que tem essa postura. Pega o jogo de ontem de sábado, contra o Atlético Mineiro. Qual é o melhor jogador em campo? Kahneman. Jogador de novo, que se entrega. Anulou o Hulk, né? O Kahneman fez uma partida. E aliás, é o seguinte, tá? Vou dar aqui uma informação sobre o Kahneman. O Grêmio não fez nenhum contato ainda com o empresário para renovar o contrato do Kahneman. Estava falando com o Paulo Pires aí, porque eu sou péssimo em datas, ele já pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Tá de brincadeira, né, o Grêmio? Não, jogou, tá de brincadeira. Jogou. Tá de brincadeira. Calma, eu já vou te passar a Baldasso, só quero uma opinião do Gufo, mas só para não deixar batido assim, é verdade, o Grêmio não fez contrato e tal, mas assim, ó, o Kahneman... Tá garantido em quê? O Kahneman não tem mais o mercado de outrora. Mas não é pelo mercado, JB. Ninguém vai pagar o que ele ganha aqui. Mas tem que parar de pensar no mercado de fora, tem que pensar no Grêmio. O Grêmio não tem um zagueiro hoje dentro do elenco que jogue o que o Kahneman joga. O Kahneman não vai pegar as coisas e ir embora amanhã. Amanhã não, mas dezembro tá aí. Não, até porque o Kahneman não é o Soares, né? O Kahneman não é o Soares, né? Pode ser. Tem mais isso. Também tem que levar em consideração. O Kahneman ganhava até a virada do ano passado 1,1 milhão. A direção conseguiu trazer para metade esse valor. Tem que parabenizar a direção por isso. Conseguiu trazer para metade e como ele está jogando bastante, ele vai alcançar bonificações e vai chegar mais perto do que ele ganhava anteriormente. Então, assim, eu acho o seguinte, cara, calma. O Jeromel, o Grêmio teve que renovar por 1 milha e tá 6 meses sem jogar. E tá pagando essa 1 milha pro Jeromel. Eu entendi. E o Kahneman, e ninguém vai pagar o que o Grêmio paga pro Kahneman lá fora. Eu tô te entendendo. Chama o Kahneman e diz assim, Kahneman, óbvio, conto contigo. Ele é monstro e ele tem que ficar. Só conto contigo. Só diz assim, Kahneman, nós estamos aqui há tanto tempo junto, tu ficou milionário jogando para mim. Vamos segurar aqui mais um tempinho, daqui a pouco, quando eu tiver segurança que tá tudo ok, renova. Alto lá, não trata como se
o Grêmio tivesse feito uma bondade ao Kahneman, né? Não, mas o Kahneman ganhou um salário alto lados. porque ele fez por merecer dentro de campo. Daniel, eu sou o maior defensor de jogador que existe, Marcelo. Não, ele fez, salário, né? Ele tem que ser reconhecido dessa forma. Mas é que fica nessa história, não, mas ele ganha um salário alto. Bom, ele fez por merecer, no mas caso eu entendo, eu entendo que o JB não consiga ter a empatia de ver que um ídolo da torcida do Grêmio tá jogando muito bem e o contrato tá para acabar. Eu entendo que ele não consiga ter essa empatia, mas é preciso ter. O Kahneman é um jogador importante e já provou, por A mais B, que ele fez por mérito profissional chegar naquele salário que ele chegou, ele aceitou reduzir o salário agora, mas em campo está provando que talvez mereça não ganhar mais, mas já ter um contato para renovar o seu contrato. O Kahneman e o Jeromel, eles têm que se aposentar no Grêmio, os dois. Também acho. Assim, seria o mais ideal do ponto de vista de carreira. O que o Kahneman está jogando é impressionante, né? Como ele se dedica e essa intensidade que ele coloca como zagueiro, que dá essa organização defensiva do Grêmio ser tão eficiente e competitivo e ter essa postura que o Danielzinho colocou muito bem. O Grêmio ganhou o jogo, isso que importa, mesmo jogando mal sem a bola, sem saber o que fazer direito, porque aquela liderança, aquela referência do Soares lá na frente, ela faz muita falta. O Soares, ele provoca jogo dos seus colegas, ele abre espaços e sem falar que, né, é um craque, fora de série. Perder o Soares seria realmente uma perda incomensurável para o Grêmio, apesar do Grêmio estar trazendo aí o Matheus Coronel, que é um bom jogador, viu? Anotem esse nome, um bom jogador. Agora, não é o Soares, obviamente, não é a mesma coisa. Então, o Grêmio, ele é competitivo sem a bola, ele é. O problema é com a bola. E aí, como é que o Grêmio vai resolver um jogo importantíssimo com o Flamengo, que tem, né, qualidade técnica superior, sem saber o que fazer com a bola? Esse que é o grande desafio. Eu acho que o Grêmio está muito competitivo, o Grêmio vai enfrentar o Flamengo de igual para igual. A questão é como resolver o jogo com a bola, JB. Baldasso. Cara, eu não sei o grau de exigência que vocês estão estabelecendo. Eu assisti todo o jogo do Grêmio, tá? O Grêmio ganha com um gol de um guri, o Grêmio estabelece um jogo de sustentação de um resultado, com as dificuldades que teve, porque do outro lado tinha um Atlético Mineiro, em que o Filipão ainda tenta estabelecer alguns concertos importantes, mas é um belíssimo grupo de jogadores do Atlético Mineiro. O Grêmio fez uma partida de sustentação que os times que fazem campanha vão passar. O Grêmio conseguiu sustentar o resultado o jogo todo, ganha com gol de guri, tem no Kahneman uma figura tratada por boa parte da imprensa como descartável, o grande nome da partida. Eu não sei, cara, se eu fosse gremista, eu estaria contente com o que eu vi do Grêmio, porque assim se fazem os times que vão chegar, e o Grêmio está na ponta de cima da tabela. O Grêmio não está jogando um jogo do Campeonato Gaúcho que tomou uma pressão, com todo respeito, do São Luís de Juí. O Grêmio tomou uma pressão do Atlético Mineiro, que saiu perdendo o jogo. O Grêmio fez um jogo de sustentação e o resultado final, o Grêmio conseguiu estabelecer a sustentação e ganhou o jogo, gente. Eu tenho uma pergunta pro O Grêmio Baldasso. jogou bem. A gente não está dizendo que o Grêmio jogou mal. O Grêmio jogou bem. Não, mas que jogou bem eu abaixo. dizendo, eu não gostei. É isso, um nível abaixo do que se espera. Mas foi competitivo, segurou o Atlético. Esse é um jogo que pouca gente vai lembrar, pra mim, tá? Pouca gente vai lembrar na campanha, mas é que ele é fundamental. Se tu pegar o Inter de 2020, pegar o Inter de 2020, que quase ganhou o título, ou o próprio Inter do Mano, em vários jogos o Inter não estava tão bem, mas ganhava, e aí no combo de, fez 10 vitórias, ou 10 jogos sem perder, o combo ele é positivo. E o time do Renato teve diversas vezes assim. Vários jogos que não jogou tão bem. Grêmio e Botafogo ganhou Libertadores. Porque a gente lembra que Botafogo foi muito superior ao Grêmio, mas que passou e então, é campeão e o combo fica positivo. O que eu quero colocar? Não, é um jogo de uma atuação que não é boa, mas que passa pelo Flamengo e faz uma campanha de... Eu não acho que alguém vai tirar o título mais do Botafogo, não por bola, não é por abrir 10 pontos, por bola mesmo. 11. Abriu 11. E aí é o seguinte, acho que faz uma baita campanha, chega pelo menos na final da Copa do Brasil e é segundo colocado no Brasileirão, a gente vai ver muito mais o lado positivo do que esse lance, jogou mal aqui ou ali. Tá, mas vamos desculpar o seguinte, eu vou ter que fazer esse contraponto. Eu achei que o Grêmio não jogou bem, tá? Mas o Grêmio teve postura, segurou o resultado. Teve um jogador que tem que começar a olhar com outros olhos, o cara que faz o que ele fez num jogo difícil, que foi esse contra o Atlético Mineiro, foi o Ronald, já tem que avaliar de uma forma diferente. Agora, esse jogo teve um componente que ajuda o Grêmio. Qual? Levou o Grêmio para subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Qual? O Grêmio terminou como segundo. Esse jogo, em meio de tabela, o Grêmio seria criticado pelo desempenho que ele teve. Você não tem a menor dúvida. Mas aqui, o Danielzinho, a menos, né, em relação tudo é contexto. Mas tudo é contexto. Se o Inter, voltamos, tá? Se o Inter com o Mano Menezes tivesse atuação
que teve lá com o Bragantino, a gente ia dizer, pô, mas o trabalho não evolui. Agora, se tu tem mente, cérebro, que é um jogo, né? E tu contextualiza o seguinte, pô, o Cudê chegou ontem, deu 2 treinos e o time teve essa atuação, tu tem uma expectativa menor. Se tu olha pro time do Grêmio, tu vê que o Bitelo tirou o siso, tava sem comer há 2, 3 dias direito. Isso tem que levar em consideração. O Soares tá fora, todo mundo já tá pensando na quarta-feira. É óbvio que tu tem que contextualizar e tu vê que o time é segundo colocado, uma atuação é ruim, não é um recorte de 10 jogos que tá jogando mal. Não, e JB, eu vejo também assim, ó, por exemplo, tu pega, o Grando fez uma excelente partida, fechou o gol, isso aí é jogar bem, é a função do goleiro, ele pegou bolas difíceis. O Kahneman botou o Hulk no bolso, o Hulk não viu o jogo. Não viu. E o Hulk perdeu a paciência com o jogo porque o Kahneman simplesmente anulou ele. Agora, claro, fez a falta... Ficou até verde, né? Fez a falta o Vilaçante, o Bitelo jogou mal, né? Como o Diogo falou, o Cristaldo e o Carvalho não apareceram no jogo, o Soares faz uma falta tremenda. Então, claro, o contexto bota o Grêmio sem ferramentas, mas o Grêmio, dentro do que ele teve, ele se jogou bem, foi competitivo. Eu tenho uma pergunta pro Baldasso, se puder, JB. O que tu vai fazer quarta-feira de noite, Baldasso? Quarta-feira de noite, o quê? Estamos se entregando aqui no Não, Temos, Baldasso! Eu tenho Vai uma secar até a alma. O novo gremista, você que tá aí, deixar um estágio pra eles. porque o CCD saiu. Estão me mandando aqui, tem ex-dirigente do Grêmio mandando, cadê o gremista do programa? Tá aqui, ó, acabou de se revelar. Eu tô perguntando aqui, ó, não, sério, Baldasso, o que tu vai fazer quarta-feira de noite? Estarei analisando e secando o Grêmio. Secando meu querido. Essa é a parte que me toca, porque tu disse que assistiu todo o jogo do Grêmio sábado. Tem algum motivo também pelo qual secasse demais. Eu acho que quarta-feira vamos te arrumar outra coisa para fazer. Mas vem cá, gente, mas a geral do Grêmio, o que está acontecendo nesse programa, gente? Eu estou aqui quieto no meu canto. Não, só tô te perguntando o que tu vai fazer quarta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? O Diogo Rossi, pro teu time aí, Diogo. O Daniel abriu falando Grêmio com o Soares e Grêmio sem Soares. Não é culpa do Daniel, porque todos nós estamos fazendo isso. O Soares está começando a virar um fantasma na vida do Grêmio, e isso é prejudicial ao Grêmio. O fantasma está virando aquele namorado, aquela namorada que termina contigo e tu não consegue ir adiante porque está tentando reatar com ela. Então, parabéns ao Renato que tirou o Soares do jogo. O Grêmio precisa dar o passo adiante. Libera o Soares, porque senão esse fantasma vai ficar rondando do time como seria se ele estivesse em campo. Estamos esperando ele voltar. Quem sabe damos um jeito de ficar... O Grêmio precisa dar o passo adiante se quiser ganhar alguma coisa. E sem o Soares, porque ele já deu o pé na bunda. Ele só me sacaneou. Ele disse, pra onde é que vai? Pra Carla. Já tô com a Carla. Vou sair com a Carla. Um beijo pra vocês, ó. Vou pegar meu Vigra e vou sair com a Carla. Vai tu, Michele. Vamos lá, né? Então, se eu entendi bem, o Paulinho quer que eu fale sobre Renato e sobre Soares, é isso? Então vamos lá, né, Paulinho? Paulinho manda tudo aqui. Vamos falar de Renato e Soares, porque o técnico do Grêmio já tá por aqui, já tá de saco cheio dessa história, dessa novela mexicana. E ele falou sobre isso após a partida contra o Atlético Mineiro. Ele falou sobre Soares. Primeiro disse que não queria ser questionado sobre o assunto, mas a reportagem insistiu, a repórter Mauri Dornelles, inclusive, insistiu. E ele falou sobre isso e disse que tem data para definir essa situação de Soares. Soares que quer jogar no Inter Miami e o Grêmio que quer que ele cumpra o contrato ou pelo menos fique até o final de 2023. Mas vamos ouvir o Renato. Não. Desculpa, faz outra vez. Chega, na boa. Chega. Soares não. Vamos falar do jogo. Vamos falar da molecada que jogou, foi bem, entendeu? O torcedor tá Travou? Travou o Renato. feliz. Nós conseguimos 3 pontos importantes diante de um grande adversário. Quinta-feira eu falei tudo que eu poderia falar do Soares. Você vai fazer uma pergunta do Soares sobre o quê? É que ele não jogou, né? É mesmo? Se você não me fala, eu nem tinha visto. O Soares, quando ele quer jogar, ele vem, ele fala comigo. Para quarta-feira é a mesma resposta. Vai depender dele. Entendeu? Então hoje ele não quis jogar? Você tem que perguntar para ele. Ele não fala. Bom, eu tenho que falar por ele? Eu tenho uma língua só, eu falo por mim. Perguntem para ele não fala. Aí fica a gente aqui no meio do tiroteio. Sempre o presidente, sempre a diretoria, sempre o treinador. A minha resposta é, até quarta-feira tem mais 4 dias. Depois a gente vai. Até dia 2 essa novela vai acabar. Porque a partir do dia 2, esse controle da novela mexicana vai vir para minha mão. E aí vai ser diferente. É só isso que eu posso falar para vocês.
Eu tenho algumas considerações rapidinhas. Eu sei que o Diogo já está ansioso aqui para falar, porque todo mundo fica, né? Primeiro, parabenizar a Mauro Dornelles, porque o Renato, na primeira pergunta, disse que não queria falar, que já tinha falado quinta, e a Mauro foi muito talentosa, repórter do Correio do Povo. Ela foi muito talentosa. Não, na Itatiaia agora. Ah, tá na Itatiaia, né? Isso aí, desculpa. Mas ela estava no Correio do Povo, já trabalhou na Bandeirantes. Aliás, Bandeirantes, RBS, Itatiaia, Grenal. É uma cidadã do mundo. Então, Mauro, parabéns, foste muito bem. Eu achei, ela teve muito talento para perguntar e convenceu o Renato a falar. E aí depois fez pergunta fora do microfone, nem pode, mas ficou tão bom que a gente agradece, porque ajuda o nosso trabalho ter declarações do Renato. Então, obrigado para ela por ajudar a imprensa também. Sobre o Renato, tem duas questões. Primeiro, ele está desconfortável. O Renato está pistola com a situação. Está na cara que ele está pistola com a situação. Ele não aguenta mais o episódio. E talvez as coisas que o Soares está fazendo, que a gente tem informação de bastidor. Só tem uma coisa que me pega. Quando o Renato fala assim, até dia 2 volta para mim. Parece que, não estou dizendo que é o que é a impressão que ele está passando e talvez ele está se comunicando errado. Tá? E pode acontecer, a gente às vezes erra a comunicação. Parece o seguinte, não, até dia 2 é com os dirigentes, eles estão fazendo esse monte de bobagem aí. Quando vier dia 2, aí vai ser diferente, porque aí eu vou controlar bem o vestiário. Renato, é o que está aparecendo na tua declaração. Não consegui entender assim. Porra, Daniel. Até dia 2, depois dia 2 volta para mim. É que eu acho assim, tem coisas e coisas, é a hierarquia, né? A hierarquia do momento não indica que o Renato possa tomar qualquer tipo de decisão. A partir do dia 2, se ele continuar sendo jogador do Grêmio, se ele permanecer no elenco, é o Renato que vai dizer para ele, tá, e aí, meu? Tu não tá? Então eu que tô te tirando do jogo de novo. Ou eu que vou te levar pro jogo pra tu jogar. Porque nessa partida foi o Soares que disse pra ele, olha, Renato, não dá. Aí o Renato disse, tá, então, meu, deu, chega, vai, não joga, entendeu? Disse que o Renato está desconfortável. Claro. Vamos lá, a direção do Grêmio está confortável? Não. O Soares está confortável? A torcida do Grêmio está confortável? Eu pergunto para vocês, tá bom para quem essa situação? Tá ruim para todo mundo. Tá ruim para todo mundo a situação. Ninguém consegue ir adiante. O Grêmio não consegue ir adiante, a torcida não consegue ir adiante, o Renato não consegue, se atrapalha pela questão de não saber se pode escalar ou não. O Soares não consegue ir adiante para onde ele quer ir, que é para jogar com o Messi. Tá ruim para todo mundo. Nós vamos continuar com esse discurso de que os caras têm que pagar 70 milhões de euros, que não vão pagar e nós sabemos disso, ou quem sabe se arruma uma maneira de todo mundo poder seguir sua vida. Eu concordo com o Baldasso. Eu acho que está na hora de bater o martelo. Primeiro ponto. Nós vamos ver como é que o Soares vai estar. Não, o Soares vai estar. O Soares vai estar. O Soares pediu um contrato de 2 anos, ele tem que jogar contra o Flamengo. Ele é jogador do Grêmio. Ele não está jogando no Inter Miami ainda. E vamos parar com esse troço do joelho já está provado que não é bem assim. Não, mas tem um detalhe. Já está provado que não é bem assim. Ele tem um problema no joelho, mas não é só isso que está impedindo de jogar. Para corroborar vamos parar com esse negócio. Para corroborar com o que tu está dizendo, teve treino do Grêmio ontem pela manhã, inclusive eu estava vendo imagens no canal do Matheus Dávila, A Dupla, no canal do YouTube, se vocês quiserem ir lá. Cara, tem imagens do treino que são assim, ó, absurdas, cara. Absurdas no sentido de o que ele treinou, menos de 12 horas depois de o Grêmio ter estado em campo contra o Atlético Mineiro, deixa claro, deixa claro que ele não quis jogar. Só que esta situação não pode perdurar por muito tempo. Não quis não. Não quis jogar, né? Só um pouquinho. Se o cara quer ir embora, eu posso achar que ele não quer jogar. Não, ele não quis jogar, né? Não tô proibido disso. Vou te dar a minha visão. O Renato vai pra coletiva. Essa é a minha visão, tá? Isso. Eu não tenho informação, até nem fui atrás, é um erro meu. Mas assim, o Renato diz na coletiva na quinta-feira, vou falar com o Soares e vou ver se ele quer... Se ele está com cabeça. Tá com cabeça para jogar. Se o cara não tá com cabeça, ele não quer jogar. Se o Soares ficar fora do jogo, para mim tá claro. E a gente tem informação, e vazou do Grêmio. Na verdade, eu acabei de lembrar, uma pessoa do Grêmio falou o seguinte, o Renato optou por não colocar o jogador. Eu até fiz um post no meu blog lá e tal, e foi... O Renato, o Grêmio está comunicando... Não critiquem o Renato, só vou fazer esse pedido. Não critiquem o Renato nesse episódio, cara. O Renato o Renato está correto do primeiro ao último minuto. Ele tornou público o problema, é nele que está estourando e o torcedor do Grêmio tem que saber o que está acontecendo. Mas sejamos honestos, ele é a única pessoa dentro do Grêmio, e aqui não estou diminuindo o presidente Alberto Guerra, pelo amor de Deus, não é isso, nem o Antônio Brum, nem ninguém, mas ele é o único dentro do Grêmio que teria tamanho suficiente para dizer assim, gente, tem um problema.
para bater. Gente, tá acontecendo alguma coisa. coisa. O que me decepciona dessa história toda, e serve para a dupla Grenal, é que a gente não consegue manter aqui, segurar aqui jogadores do quilate do tamanho de Luis Soares. Porque vem qualquer um com dinheiro e leva, e esses caras não precisam de dinheiro. Eles não precisam de dinheiro. O caso dele, ele foi com o Messi para... Ele foi com o Messi para... Mas o JB, lua de mel do o Messi, Inter Miami não tem 10 anos de vida. É um clube que nasceu agora. E o Soares vai jogar a Libertadores ano que vem, porque os times da MLS vão jogar a Libertadores. Não sei se vai, né? Porque eles estão em 20º. Mas pode acontecer, pode acontecer. Agora, não, tem um detalhe, Gufo, que eu preciso dizer aqui, né? O presidente Alberto Guerra, neste caso específico, ele está muito bem. Ele não abre abriu mão da multa em nenhum momento. E agora está aceitando negociar por um valor que é ele que vai decidir. Não é assim, vocês vão chegar aqui com 10 milhões e vão levar. Não é assim. Tem que elogiar a postura do presidente Alberto Guerra nesse momento. Porque é importante dizer assim, o Grêmio foi lá para contratar o Soares e disse assim, vamos fazer um contrato de 1 ano. Aí o Soares pegou e disse assim, não, eu quero um contrato de 2 anos. Então, o presidente está com um contrato na mão e aqui eu preciso fazer uma justiça, viu, o JB? Eu não fiz em nenhum lugar porque eu estava de férias, agora eu vou fazer. É preciso fazer uma justiça a Paulo Calef neste caso específico. Foi ele quem amarrou o contrato junto com o departamento jurídico do Grêmio, junto ao advogado do Soares lá na Espanha. Ele amarrou muito bem. Então, é preciso ser feito aqui um elogio a ele pelo contrato muito bem amarrado e que está garantindo o Soares no Grêmio. E foi ele, logo depois do jogo no Maracanã, que foi aquele jogo da folga, da folga por conta da data FIFA, foi ele que fez o primeiro contato com o Ivan lá em Madrid, e que a primeira história seria a aposentadoria e o Grêmio meteu o pé, porque disse, não, vamos botar aquela cláusula da FIFA que tu fica vinculado. E tem uma frase dele hoje, do Paulo Calef, que se entende muito bem. Problemas físicos não rompem contrato. Eu concordo com o Gufo na regra, mas nesse episódio eu acho diferente. Porque esse episódio, o motivador da saída do Soares não é dinheiro, é desejo. Claro. É diferente. O dinheiro não é problema, tanto que ele poderia devolver. Claro, lá na frente ele pega, mas ele ia abrir mão de 10 milhões e devolver para o Grêmio. Tem um cara muito então inteligente. Então não é grana. Tem um cara muito inteligente, João Batista Filho, que disse ontem num programa que eu estava assistindo o seguinte. Jameson. Ricos somos nós. Ricos somos nós. O Soares é milionário, ele não precisa de dinheiro. Se ele está indo para o Inter Miami, é porque ele quer. Se converter a fortuna dele, eu tenho de fonte segura de cara do Grêmio dizendo isso, não. Se converter a fortuna dele, que é o 100 em dólar, a gente tem noção, né? Não é o 100, não sei quanto ele tem na conta, mas noção, o cara ele é bilionário em real. Ele é bilionário. Ô, JB, mas aí não faltou então uma pergunta, olha, você está tão ligado ao Messi que se o Messi sair do Paris Saint-Germain e for jogar no Saca-Chispas de Buenos Aires, você vai atrás com ele? Não, foi o pacote completo. Assim, ó, vamos lá. Ô, Paulinho, azar, tá? Vou estourar aqui um pouquinho, mas rapidamente. Eu tenho um programa da rádio lá. É o pacote completo de... Aqui é muito jogo, muita concentração, mas sabia. Uma coisa é saber, outra coisa é viver. Não, mas sabia. Aí o cara é o pacote Miami, é o pacote família, é o pacote Messi. Família é importante. É o pacote morar lá. Não tem uma coisa sozinha que leva ele, mas tem várias pequenas coisas que dizem assim, cara, e aí, eu já ouvi de cara grande no Grêmio dizendo assim, JB, concentrar para, sei lá, vou usar um exemplo aqui, Grêmio e Ponte Preta, ficar 24 horas num hotel, sendo que tu poderia estar morando em Miami. Cara. Mas ele sabia. Bom, a vida mudou. Eu não acho nenhum erro ele ter mudado a visão, porque as coisas mudam na vida de todo mundo. A gente pode receber uma proposta para sair certo, né? Não. Tu não vai achar que ele está agindo certo. Para mim, o único erro foi ele não ter sentado na frente do presidente e ter feito tudo direitinho. Não, mas para aí, presidente, vamos tentar melhorar, vamos fazer um acordo. É que o que começa mal, termina mal. O problema é começar com a primeira proposta, todo mundo sabe. Por que a galera usa para cornetar a imprensa, mas o Renato está dando letra aí a todo tempo, dizendo, gente, tudo que está saindo na imprensa é verdade. O cara começou como pedindo aposentadoria, viu que ia ter que ficar vinculado ao Grêmio, depois queria ir para Barcelona, desistiu de ir para Barcelona, agora, enfim. Ô Baldasso, fecha o assunto, eu tenho segundos para ti. Não, eu quero saber a informação. Nós não falamos ainda qual é a informação. Dia 2 de janeiro é quarta-feira, dia 2 de agosto é quarta-feira da próxima semana. Qual é a informação de momento? Os caras vão pagar valor? Qual valor? Ou não vão pagar? Qual é a informação? Duas informações. Primeiro, lá nos Estados Unidos, eles dizem que até sexta-feira o negócio vai estar fechado. O Grêmio quer 15 milhões de dólares, falou-se em 10. Eles vão negociar essa questão. Se eu tivesse que aí palpitar diante desses dois cenários, tendência
O Suárez joga a quarta, se despede, o Grêmio ganha de 10 a 15 milhões de dólares e no final de semana ele já está em solo americano. Ô, Michele, Matheus Coronel. Vamos falar de Matheus Coronel, JB. Esse jogador que é argentino, tem 24 anos, atacante, joga no futebol argentino e é um jogador de velocidade, não é exatamente um centroavante, mas seria um reforço para o Grêmio no ataque. O Grêmio está tentando essa negociação e está disposto a desembolsar a quantia equivalente a 1.500.000 dólares por esse jogador. E ele, após a partida da sua equipe, o Atlético Tucumã, equipe para o qual está emprestado, no final de semana falou sobre esse desejo do Grêmio e sobre essas negociações. Então vamos ouvir Matheus Coronel. La verdad que es algo muy importante que a un jugador lo quiera un club tan grande, así que bueno, lo veremos, lo analizaremos y en estos días veremos qué se hace. ¿Y cuál es tu deseo? ¿Tu deseo es seguir en Atlético? ¿Tu deseo es emigrar? Yo la verdad que estoy con la mente acá en Atlético todavía, porque queda un partido más, pero la verdad que no te miento que es algo muy... un salto que podría dar muy grande en mi carrera y la verdad que bueno, pero veremos, como te dije, el club tiene que hablar con argentinos, yo pertenezco a argentinos y la oferta llegó a argentinos, así que ellos tienen que ponerse de acuerdo o por sí o por no, pero bueno, esperemos que sea lo mejor para todos. Ô, Diogo, tem uma informação sobre o cara que está chegando? Sim, uma informação que eu estava apurando aqui junto com o Eduardo Picão. O Atlético Tucumã não quer liberar o jogador agora. O Argentino Júnior está tentando convencer que libere agora. Por hora, é um negócio estancado. Mas o jogador quer vir, isso deve contar. Vamos fazer o seguinte, Michele Silva vai ficar com a galera no YouTube e a gente vai para o intervalo comercial. Vamos trocar uma ideinha no YouTube, então, minha gente. Tô vendo que vocês estão falando bastante, né? Vocês são sempre muito participativos. O pessoal tá dizendo para eu assistir o filme da Barbie. Eu ainda não tive tempo, mas eu gostaria de assistir. Quero muito assistir o filme da Barbie. Vocês já foram ver o filme da Barbie? Todo mundo tá falando bem, hein? Eu quero ir a caráter, quero ir toda de rosa ainda. Representando. O pessoal tá dizendo aqui, Coronel, vem Coronel. Vocês já bateram continência para o Coronel? Eu acho que falta isso para ele chegar, né? Um abraço para o Lucas Lopes, Natan Veloso está aqui na live também. Deixa eu ver. O Márcio Lima, um abraço para o Márcio. O pessoal está falando bastante do Picão aqui. O Picão nunca erra, exatamente. O Picão, ele é preciso, né? O cara preciso. Um grande repórter, Eduardo Picão. Deixa eu ver aqui. E o cardápio, o Adenilson está perguntando o cardápio. Essa é uma grande questão. Depois aqui do Donos, eu vou ali, uma reuniãozinha nossa e depois já vou descobrir o cardápio, que nesse momento eu ainda não tenho essa informação. Mas deve ser frango e alguma coisa. O frango eu te garanto, Adenilson. O frango é certo. Com certeza é frango. Um abraço para Joinville. Um abraço, Joinville. Tamo junto. Cadê o Sério? Sério está em Nil férias. Mas já ele volta. Nosso Ribeiro Neto, um abraço para ele. Quando vai estrear o Enervalência? Estamos nessa expectativa, né? Estreou o Rocher, vamos esperar o Enervalência aí. Mas ele tá jogando, gente. Vamos dar um tempinho pro cara. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Daniel, um abraço. Beijo. Vamos botar na tela aí o resultado final da nossa enquete, que estava lá no nosso YouTube, na reestreia de Eduardo Cudê pelo Inter. O time mostrou evolução? Teve os mesmos problemas? Ou não apresentou novidades? E aí? Mostrou evolução. Mostrou evolução, né? Não, mostrou. No mínimo diferente foi. No mínimo pouquinho. Diferente. Você pode dizer que não foi tão bom, mas diferente foi. Não dá pra achar que é o mesmo time do Mano Menezes, que não é, né? Não, impossível. Até eu ficaria com duas alternativas. Mostrou evolução num ponto e teve problemas no outro. A repetição dos problemas do Mano. Que é o que era normal. A única coisa que eu insisto é não ter como achar que é igual. Igual, porque o Mano era mais defensivo. O Cudê, cara, quando o juiz apita o final, o Cudê tá assim pro time. Aos 50 de segundo tempo, ataca. É o jeitão dele. Ô, Mota! Tu também partiu pro ataque, tipo o time do Eduardo Cudê esse final de semana ou não? Não, eu fiquei lá tocando bola no meio campo, esperando o tempo passar, aí o árbitro apontou, né, e acabou o jogo. Agora, falando de futebol, o Luan, assinado com o Tricolor, então? Assinou, né, Diogo? Vai assinar nos próximos 2 dias aí, mas já é do Grêmio. Ele já apalavrou. Já tá liberado do Corinthians, fica tranquilo, viu? Não, eu tenho 2 sentimentos, alívio por ser corintiano, mas ao mesmo tempo desejando ao Luan
que aproveite mais esta chance e retome a qualidade que ele demonstrou durante os anos de 2015, 16 e 17, principalmente em 2017, quando ele foi o Rei da América. Então, eu desejo boa sorte a esse guri, que já disse que é corintiano de infância, mas não importa isso. O importante é que a camisa do Grêmio cai muito bem nele e eu tenho certeza que ele vai voltar a ser um baita jogador. Eu tenho certeza absoluta disso. Qual é o salário do Luan mesmo? Aqui? Aqui. 50 mil. 50 mil, não, o mais interessante é isso, ô Mota. O Luan vai vir para o salário baixo e no fixo ele vai ganhar menos do que tu ganha aqui na Bandeirantes. Na produtividade ele até pode passar. Eu até acho parece. que produtividade ele vai passar dos 50 mil. Mas que no Deus fixo, te ouça. No fixo, tu e o Luan estão ali parelhinho, entendeu? Então assim, ele estava ganhando 800 sem fazer absolutamente nada, agora 50 fixo, mas o resto ele vai ter que correr atrás da bola. Exatamente isso. Se ele jogar, se ele entrar em campo, se ele for titular, se ele performar, ele pode passar bastante dos 50 mil. Vamos dar força para ele, né? Energia positiva para que ele engrene aí e volte a jogar um belíssimo futebol. Eu gosto muito desse guri. Se perdeu aí, cuidado com as amizades, Luan. Cuidado, porque tem amizade que leva pro poço. Leva ou não leva, pessoal? Não, mas não é. Não, peraí. Não vamos só culpar a amizade. Ah, sim. Ele também, velho. Lógico, né? Falta a cabeça. Porque já notou o seguinte, ô Mota? Eu vou abrir meu coração aqui. É uma coisa que eu noto. O pai sempre diz, não, o meu filho é bom, sempre são as amizades. Às vezes é o teu próprio, tô falando no geral, tá? Às vezes é o teu próprio filho que é a amizade ruim, entendeu? Exatamente. Então assim, o Luan também tem que se ajudar, velho. O Luan tem que, meu filho, vamos. Ele deu uma entrevista maravilhosa pro Chico Garcia e pro Denilson, pedindo uma oportunidade, dizendo que tava mudado e tal. E aí, obviamente que ninguém tem que invadir o momento de privacidade do cara. Mas ele claramente mostrou que ele não estava focado. E o que ele estava fazendo lá no motel, que não era não era estar focado. É o que dá para se dizer do que a gente sabe que tinha lá no local onde ele estava. É melhor deixar assim, que tem a história de uma das garotas de programa que estavam no mesmo quarto e que ela saiu do quarto com o motorista de Uber para comprar não sei o quê, e esse motorista de Uber, dirigente da Gaviões da Fiel. Foi aí que tudo aconteceu. Sério? Mas é isso. É isso aí. É que Mota, quem é jogador de futebol tem que ter sono bem regulado, tem que ter alimentação decente, balanceada e tal, e ele não estava tendo. Então, vida regrada. Exatamente. É isso aí. JB, até amanhã, meio-dia, hein? Até.